Bom dia, historiantes. Professor Diego Oliveira aqui falando. É um prazer ter você aqui. Quero te chamar para mais uma aula bem direta, para a gente falar sobre as fontes históricas. Fontes históricas talvez seja o nosso trabalho primordial como historiador, que é pesquisar, recolher o máximo de fontes possíveis para tornar aquilo que eu estou estudando algo verídico, que as pessoas possam dar notoriedade, possam dar crédito naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu me prontifiquei a estudar. Então, as fontes históricas, elas têm um papel primordial, têm um papel fundamental para todo historiador, para todo aquele que está pesquisando sobre história, porque ela vai possibilitar trazer caminhos de entendimento para o objeto de estudo que, porventura, eu ou você está estudando. Eu queria te chamar aqui para a tela do meu computador, porque eu queria mostrar para vocês alguns slides. A gente entra aqui no contexto das fontes históricas, entendendo que as fontes históricas todos os vestígios do passado que ajudam a entender a história da humanidade. Então, qualquer vestígio do passado que vai entender, possibilitar você estudar sobre a história da humanidade e, quem sabe, a história da sua família, do seu bairro, da sua região, é considerado fonte histórica. E aí, historicizante, eu quero dizer para você algo muito importante. O que vai definir aquilo que é uma fonte histórica é o objeto de estudo para você. Então, se porventura eu pego um Kingdom desse aqui que você está vendo, no contexto para você, é uma fonte histórica? Não. Mas estudar sobre a história da minha família especificamente e o Kindle é uma peça primordial dentro do meu contexto histórico, aí sim ele passa a ser uma fonte histórica. Por isso que vai determinar aquilo que é uma fonte histórica ou não é o objeto de estudo pelo qual você está estudando. E esses objetos considerados como fontes para aquilo que você está estudando, ele pode ser dos mais diversos tipos, como cartas, fósseis, diários, fotografias, quem sabe uma lista de presença, quem sabe aí um objeto considerado muito importante dentro do seu contexto familiar. Esses objetos são considerados fontes históricas para você. Por isso, é um objeto separado do campo de estudo que não tem teor histórico. Mas quando você quer estudar sobre algo específico, aí sim, aquele objeto faz parte do seu objeto de estudo, então ele é considerado uma fonte histórica. Porque o que determina que é fonte histórica ou não é o objeto de estudo pela qual você está estudando. Aí surgem algumas perguntas. Por que as fontes históricas, historicizantes, são tão importantes? Primeiro, permitem que os historiadores reconstruam o passado, entender o passado, saber exatamente os costumes, como viviam a sociedade, a organização social, a organização política, religiosa, enfim, as fontes históricas vai possibilitar termos um entendimento melhor de como era o passado e de como a sociedade ela se organizava, a política, a economia, enfim, outros campos que a gente possa estudar dentro do nosso objeto de estudo. Segundo ponto, ajudam a entender como as pessoas viviam suas crenças, costumes e eventos históricos. Por exemplo, se eu quero entender como era a sociedade brasileira na década de 90, o que vai me possibilitar estudar as fontes que eu vou trabalhar para possibilitar ter um entendimento melhor sobre a sociedade brasileira da década de 90. Quem sabe ali as vestimentas, quem sabe alguns livros históricos, quem sabe ali as construções daquela época, quem sabe o modo de se vestir, tudo isso vai possibilitar a gente recolher o máximo de fontes possíveis para a gente entender como aquela sociedade da década de 90, no caso aqui o exemplo da sociedade brasileira da década de 90, eles viviam. Outro ponto, importância de análise crítica. Nem toda fonte Nem toda fonte conta toda a verdade. É preciso interpretar e comparar diferentes fontes. Ou seja, se você está estudando sobre algo, e talvez você já viu isso em outro lugar, você está estudando sobre algo do passado, e você viu que depois
aconteceu ou surgiu uma outra fonte histórica que possibilitou quebrar aquele estudo anterior que havia sido feito. Por quê? Se a gente recolhe apenas um tipo de fonte histórica, vai possibilitar a gente ter um entendimento só a partir daquela fonte histórica. Para eu ter um entendimento melhor do meu objeto de estudo, daquilo que eu estou pesquisando, daquilo que eu estou estudando, é necessário, é importante recolher o máximo de fontes possíveis para a gente ter um entendimento melhor, mais profundo daquela sociedade da qual a gente está estudando. E aí surge uma outra pergunta. Quais são os tipos de fontes históricas? Que tipo de fontes históricas existe? A gente tem algumas separações historizantes. Por exemplo, a primeira delas é fontes materiais. E uma dica que eu já dou para vocês aqui. Fontes materiais é tudo aquilo que você consegue pegar, palpar. Dica para vocês. Fontes materiais, que pode ser ferramentas, moedas, ruínas, esculturas, todas elas podem ser consideradas fontes materiais. Fontes escritas, exemplos, documentos, cartas, diários, livros antigos. Por exemplo, se você tem aí um diário antigo da época em que você estudava, seja no sexto ano, no sétimo ano, isso vai possibilitar você entender melhor como foi, quem sabe, a escola, como foi a instituição de ensino que você estudou no sexto ano. Imagine você recolher o máximo possível de diários escolares na época que você estudava no sexto ano. Vai possibilitar você ter um entendimento melhor de como foi aquele ano escolar quando você estudava no sexto ano. Outro ponto, fontes orais. E aqui, historicizante, é algo que é muito importante, porque por muito tempo as fontes orais elas não foram consideradas fontes históricas. Aí eu já faço uma crítica, porque o que marca a transição da pré-história para a Idade Antiga é o surgimento da escrita. Aí eu pergunto, pré-história é algo que dá uma sensação de algo que não existia antes da história. Idade Antiga inicia com o surgimento da escrita. Aí eu pergunto, será que as sociedades, as civilizações que viveram antes da Idade Antiga não tinham história? Não eram considerados povos que faziam história, que possuíam sua história? Então, dentro da organização histórica, dos períodos históricos, tem essa subdivisão que até hoje eu faço uma crítica, mas em alguns livros a gente já tem percebido essa mudança. Então, por exemplo, se tem uma receita da sua bisavó, da sua tataravó, que só ela sabe fazer, mas porventura imagine que ela não aprendeu ali a ler, não aprendeu a escrever, e ela sabe contar com todos os detalhes essa receita, esse modo de fazer esse alimento, esse modo de preparar. Então, as fontes históricas, dentro desse sentido aqui, se torna de suma importância para entender a forma com que ela produzia aquela receita que só ela sabe fazer. Fontes orais é outro tipo de fonte histórica. Outro ponto, fontes iconográficas são pinturas, fotografias, gravuras e símbolos visuais. Um exemplo de fontes iconográficas é as pinturas rupestres, que possibilitam entender a vivência dos povos que viveram, porventura, na pré-história, na Idade Antiga, para a gente entender melhor o que eles caçavam, o que eles pescavam, os animais que, porventura, eles conseguiram matar, enfim, vai possibilitar ter um entendimento melhor. E por último aqui, a gente tem também fontes digitais. Esse tipo de fonte está sendo inserido cada vez mais dentro do campo de estudo historiográfico. Porque e-mails, postagens em redes sociais e vídeos online vai possibilitar a gente ter um entendimento de uma sociedade atual, que porventura a gente está vivendo. O campo digital é muito grande e os e-mails, as postagens, quem sabe lá uma fotografia, uma foto que você postou lá na sua rede social há 10, 15, 20 anos, vai possibilitar a gente ter um entendimento melhor, quem sabe, do estudo historiográfico da sua família. Então, fontes digitais é outro tipo de fontes histórica. Dentro disso aqui, historicizante, eu queria destacar para vocês que existem algumas instituições que, porventura, faz o tombamento, faz o controle, dessas fontes, seja materiais, escritas, iconográficas,
enfim, orais, outros tipos de fontes. Dentro desse modelo aqui, a gente percebe que, no contexto nacional aqui do Brasil, o IPHAN que faz o controle. A gente tem alguns monumentos que são fontes materiais, como, por exemplo, aqui no caso de Salvador, o, o elevador Lacerda. Mas temos também outros lugares considerados como fontes materiais que são símbolos mundiais, como é o caso da Unesco, que faz esse controle, a Organização das Nações Unidas faz esse controle, como é o caso do Centro Histórico aqui do Pelourinho. Então, a gente tem no caso nacional o IPHAN, no caso mundial a Unesco, e aqui no caso específico cada estado tem sua organização, que porventura faz o controle e o tombamento e a conservação desses monumentos históricos. Aqui no caso da Bahia a gente tem o IPAC, que é o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. E por fim, historicizante, a gente tem, ou melhor dizendo, continuando aqui, temos também as fontes materiais, máscaras africanas, ferramentas de pedra, joias antigas. Temos também as fontes escritas como exemplos, né? Códigos de Hammurabi, papiros do Egito, manuscritos, as fontes orais, histórias contadas por anciãos em comunidades tradicionais, quem sabe ali o jeito de contar a história. E aqui dentro das fontes orais, a gente pode colocar também as cantigas, a gente pode colocar também ali um modo de se fazer uma receita, as fontes iconográficas, as pinturas rupestres em cavernas. É um outro exemplo que a gente pode colocar e trazer para vocês também. E aí, como analisar uma fonte? Talvez você consiga perceber dentro do campo de estudo que você está se propondo a estudar, você consegue perceber e entender diversas fontes. Você consegue encontrar fontes materiais, imateriais, você consegue encontrar pessoas que tenha ali as fontes orais para poder falar sobre aquele campo de estudo que você está pretendendo estudar. Você, porventura, tem fontes iconográficas, enfim, você consegue selecionar diversos tipos de fontes para a sua pesquisa. E aí, você precisa se fazer algumas perguntas. Como analisar uma fonte? A primeira pergunta que você precisa fazer você para a fonte e você vai responder pela fonte. Faça essa pergunta para a fonte. Quem produziu aquela fonte? Quem foi que produziu a fonte? Essa é a primeira pergunta base para que você consiga entender e compreender e analisar aquela fonte dentro do seu campo de estudo. Segundo ponto, quando e onde foi criada? Que época foi? Foi na década de 90? Está associada ao estudo que eu estou estudando? Está associada ali a, a um contexto de 10 anos? Enfim, quando e onde foi criada? Terceiro ponto, qual era o objetivo da fonte? Qual era o principal objetivo dessa fonte? Ela servia para, quem sabe, produzir uma ferramenta dentro do campo historiográfico que você está estudando, quem sabe era uma vestimenta. Qual era o principal objetivo dessa fonte? E talvez uma pergunta que vai associar diretamente ao campo de estudo que você está estudando, que é o quarto ponto aqui. O que revela sobre o contexto histórico? O que essa fonte revela sobre o contexto histórico? Qual é a análise que você pode pegar ao olhar a fonte e revelar sobre o campo de estudo que você está pesquisando? Fazendo essas 4 perguntas essa base, você vai ter um entendimento maior e melhor daquilo que você está estudando. O papel do historiador, tudo isso que eu falei aqui, para pesquisar, para analisar criticamente, para entender por que aquilo ou porque aquele objeto é uma fonte histórica, para compreender, para fazer a relação entre a fonte e o objeto de estudo, é o papel do historiador. Professor, outras pessoas podem fazer isso, outras pessoas podem e fazem isso também, mas nós, historiadores, licenciados em História, bacharéis em História, tem a metodologia correta para a gente utilizar essas fontes a fim
de confrontar várias delas para ter um entendimento melhor do objeto de estudo pela qual a gente está estudando. Então, historiador é um profissional que investiga o passado, busca entender os eventos, as pessoas e as sociedades que o compuseram. E o que aprendemos com as fontes? Primeiro, entender contextos da política, como eram os governantes e as leis daquela época. Funcionavam as leis. Se eu estou estudando sobre o Egito Antigo, como os faraós, eles costumavam mandar e desmandar. Dá para entender através das fontes históricas. Sobre a economia, o que as pessoas produziam e comercializavam. O tipo de comércio, era um comércio feito de escambo, enfim, era um comércio feito através da troca de moedas por alimentos, enfim, vai possibilitar a gente entender também economicamente dentro desse contexto. Cultura, entender como as sociedades tratavam a sua religiosidade, a arte, a música, as tradições, vida cotidiana, a alimentação, os vestígios, as moradias, tudo isso através das fontes históricas vai possibilitar a gente ter um entendimento. Olha só, se a gente consegue fazer as 4 perguntas básicas que a gente viu no slide anterior, e se a gente consegue agora colocar tópicos de estudos aqui agora através da política, da economia, da cultura, da vida cotidiana, imagine agora o entendimento mais profundo e mais amplo que a gente vai ter. Isso é importantíssimo. E, por fim, eu separei aqui, historizantes, um mapa mental que vai possibilitar a gente entender de forma resumida o que são as fontes históricas, o que são os tipos de fontes, o papel do historiador, como analisar as fontes e por que as fontes são importantes. Historizantes, esse material que está aqui, tanto o mapa mental, quanto também o slide que a gente utilizou no contexto da aula de hoje, todos esses materiais estão dentro da plataforma Historicizando. E talvez você que está assistindo essa aula, esse vídeo aqui, seja professor. Você pode, professor de História, ter todos os materiais, não só sobre fontes históricas, que você aplica normalmente ali, para você que é professor, no 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Você pode ter acesso a todos esses materiais, ao mapa mental, ao slide, a uma atividade específica sobre as fontes históricas, a avaliações específicas sobre fontes históricas, uma atividade lúdica sobre fontes históricas. Tudo isso você encontra dentro da plataforma Historicizando. Você consegue entrar dentro da plataforma Historicizando, baixar não só todos os materiais a respeito dessa temática, mas também com relação a todos os outros conteúdos, história até idade contemporânea, você consegue encontrar lá, separados por anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Então vale muito a pena, são materiais inclusive que são editáveis, você pode editar dentro da sua realidade. Além disso, para você que porventura é estudante, que está vendo ou está estudando para algum concurso específico e está vendo essa aula aqui, está assistindo essa aula, você pode ter acesso a todos esses materiais para estudar, para otimizar seus estudos, também dentro da plataforma Historicizando. Eu estou estudando para algum concurso, professor Diego, você vai encontrar não só todos os materiais, mas você vai encontrar aulas ao vivo, aulas gravadas, simulados, questões, provas de concursos anteriores, tudo dentro da plataforma Historicizando. Nós, da plataforma Historicizando, da equipe aqui Historicizando, a gente tem orgulho de dizer que somos a maior plataforma específica de história de todo o Brasil, onde você consegue não só estudar, mas também otimizar suas aulas para você que é professor com a plataforma Historicizando. Então, Historicizantes, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar não só o link para você ver todos os detalhes da plataforma Historicizando, entender melhor o que é a plataforma Historicizando. Vou deixar também aqui como brinde para você que assistiu essa aula até o final. Vou deixar um link para que você consiga baixar de forma gratuita, com uma amostra grátis, essa
esse slide, essa apresentação e também esse mapa mental. Você vai conseguir deixar aqui na descrição desse vídeo. Outra coisa, também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, como eu disse, da plataforma Historicizando, o link para o download, para você que chegou até aqui, vai conseguir baixar na descrição. Deixo também lá, deixo também o link do nosso Instagram, para que você consiga aprender mais, ver o que normalmente a gente posta, é um perfil que fala especificamente sobre história, para que você possa entrar lá e seguir. De antemão, eu já peço para você clicar, deixar seu like aqui, deixe seu like, porque a gente tem preparado diversas outras aulas de forma mais profunda, para que você consiga entender, entre leigos e entendedores já da área, consiga entender e aproveitar alguns materiais que a gente disponibiliza aqui dentro da descrição para vocês. Vamos finalizando nossa aula aqui. Peço para que vocês, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, o canal Historicizando, e deixe seu like nesse vídeo, porque vai ajudar a gente a propagar conhecimento histórico para outras pessoas. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e vamos juntos, historicizantes!